Quer se atualizar sobre todos os assuntos da educação em um só lugar? Acesse sinep-rs.org.br/Educação em Pauta. Todas as segundas, quartas e sextas, novos conteúdos para auxiliar o trabalho de gestores e educadores. Conteúdos exclusivos, entrevistas especiais, reportagens analíticas escritas para quem conhece de educação e uma experiência de leitura leve e interessante. Acesse, leia e compartilhe. Eu quero começar entendendo a sua visão sobre esse período pós-pandemia, né? O isolamento, ele traz um encontro com a gente mesmo, né? E isso, às vezes, é complicado a gente lidar com isso. Que reflexos a senhora vê que a pandemia trouxe nesse sentido? O que a senhora tem ouvido das pessoas que procuram alguma orientação? E o que a senhora tem falado para elas? Bom, o que a gente percebeu, eu acho que quando ficamos quietos e fechados em casa e a gente volta a estar juntos em movimento, tem uma alegria e ao mesmo tempo uma irritabilidade. Dá para perceber as pessoas um pouco mais nervosas, ou será que já eram assim e nós desacostumamos? Nós acostumamos a ficar mais em casa, mais quietos, né? E de repente você vê na rua o trânsito parece estar mais agitado, as pessoas estão mais nervosas, é o que eu tenho notado. E algumas têm me falado sobre isso também. Se houve momentos de depressão, de tristeza por estarem sozinhos, também existe um outro momento de medo de voltar a estar junto. Mesmo que seja confortável e bom, nós acostumamos a ficar quietinhos, acostumamos a ficar em casa e de repente tem que sair, tem que voltar para o trabalho, professores têm que dar aula de novo presencialmente, as crianças estão muito irritadiças, têm me contado vários professores sobre isso. Sim. Então nós estamos vivendo um momento de transição bem forte, foi uma coisa muito rara o que aconteceu conosco. E acho importante até lembrar do presidente de Portugal, que era um professor, né? Sim. Que no começo da pandemia ele veio dizer, não se lastimem, estamos vivendo uma experiência única, que talvez jamais se repita, e que é uma experiência de aprendizado e crescimento. E este pós-pandemia também é aprendizado e crescimento, né? Não só durante ou antes, mas esse agora. Como é que nós voltamos a dar aulas presenciais, como é que nós vamos às aulas presenciais, a questão de imunidade também, que diminuiu, porque na hora que crianças e adolescentes ficaram fechadinhos em casa, deixaram de ter contato com vírus, não só do coronavírus, mas outras espécies de vírus, e a gente ia perder um pouco de resistência física mesmo. Então, temos um trabalhinho aí pela frente, de voltar a entrar em contato, de voltar a reaprender a sociabilizar, não agora eu sozinho, mas nós. Teve uns momentos de pessoas que entraram realmente em processos de autoconhecimento bem interessantes, outros que não gostaram do que viram, porque a gente não é só luz, a gente é luz e sombra, e entramos em contato com as nossas insatisfações, e temos que aprender a lidar com isso. E eu acredito muito que o processo de meditação, desse autoconhecimento, é essencial para a educação e formação de ser humano, em qualquer idade. Não é uma coisa para adultos, não. É para a gente começar a ensinar os pequenininhos o que você está sentindo. Não é nem o sentimento é feio, nem indecoroso, mas o que você faz com ele. Como que você usa o que você sente, o que você percebe na sua vida. Eu acho que tem um padre, chama... não é o Anselmo que chama, não como é que é o nome dele? Nossa, ele vem de vez em tempo, é um beneditino, é um prior da Inglaterra, Lawrence Freeman. De tempos em tempos ele vem ao Brasil. E ele sugere que a gente tenha práticas meditativas em todos os níveis escolares. Chegou na sala de aula, respira. Não é uma coisa muito profunda, não é uma meditação profunda para encontrar o essência da vida, não, mas respiração consciente, presença pura, para estar inteiro no que está fazendo, inclusive a capacidade de absorver o conhecimento melhor. Presença, pertencimento. Isto.
Esses conteúdos que o Cinep RS produz, a gente sempre tem essa preocupação em trazer dicas, porque muitas vezes o professor, e até quero chegar lá depois, na questão do dia a dia do professor, né? Mas ele, às vezes, ele tem acesso a um conteúdo e não consegue enxergar aquilo na realidade do que ele pratica. Como eu vou trazer isso para a minha realidade, né? Então, assim, como os educadores e os gestores podem, né, trazer isso para dentro das escolas, para incentivar os professores, começar em qualquer idade, é isso que a senhora falou, a questão da respiração, a questão da presença, como que se trabalha isso com as crianças e também os adolescentes, que é uma fase também bastante agitada da vida, né? É uma questão de observar a si mesmo, o que eu estou sentindo. Nomear os sentimentos. O que é isso? É raiva, é amor, é tristeza, é desejo, é aversão. Tudo isso faz parte. E você reconhece o que você sente, mas escolhe a resposta que dá. Porque a maioria de nós não escolhe resposta, a gente vai no automático, né? Brigou comigo, eu brigo de volta. Me empurrou, eu empurro de volta. Me xingou, eu xingo também. E de repente você fala, não, por que será que isso aconteceu? E será que é possível dar uma resposta diferente e quebrar círculos viciosos de relacionamentos, de afetos e desafetos? Mas é treinamento, e é como todo treinamento. Se a gente treina músculos, a gente treina conexões neurais. A gente age e reage. Isso, e a gente pode... precisa refletir. Isso, responder em vez de reagir apenas. Muito bem. Isso é um treinamento. E começa com... Para a criança é uma coisa simples, você dá um olhinho d'água e diz assim, onde é que está a água agora? Está na garganta, está descendo no esôfago, chegou no estômago. Então, está presente onde você está, em vez de ficar pensando no que está acontecendo. Às vezes, só de ouvir. Foi passarinho? Foi carro? Foi porta? Foi gente falando? Então, você desenvolve essa capacidade de estar presente e os órgãos dos sentidos alertas. Isso, se fizer 5 minutos, a mudança. É incrível, sabe? Parece mágica. E a respiração consciente, claro. Se eu fico irritado com alguém, meu amiguinho me empurrou, ou então eu sou adolescente, eu quero que todos gostem de mim, eu vou fazer coisas bem esdrúxulas para chamar atenção, né? Estou querendo chamar atenção. Aí quando a pessoa percebe isso, eu estou querendo chamar atenção. Qual é a minha carência? Eu preciso de afeto. Eu quero ter amigos, quero ser respeitado, quero ser líder do grupo. E o professor e o aluno perceber isso, sabe? Uma vez uma professora me disse assim, eu tenho um aluno que entra na sala de aula de ponta cabeça, pulando, sobe em cima das carteiras. Eu falei, ele é o seu parceiro, chame ele para te ajudar. Não acho que ele está atrapalhando a sua aula, pelo contrário, é um ser humano que está querendo chamar atenção porque está carente. E na hora que você dá ele uma função, vem cá, me ajuda, escreve no quadro negro, chama aquele menino para cá, vamos ver se todos sabem pular que nem você. Você inclui, porque na hora que você sentir aversão, ele ganhou de você. E você perdeu na sala de aula o respeito dos outros alunos. Sim. Agora, esse professor, chegando naquele ponto que eu comentei, o professor que ele tem esse desejo, né, de trazer essa vivência para os alunos, essa experiência, não só para os alunos, para todo aquele ambiente da sala de aula, que é importante, mas ele tem 15 turmas, 400 provas, aulas para preparar. Como esse professor pode ele se preparar antes desse momento para chegar na sala de aula e oferecer isso para os alunos? Pois é bom que antes de entrar na sala de aula, respire. Encontre o seu eixo de equilíbrio. Porque não é só passar currículo para as crianças, não é só o cronograma das aulas que tem que dar, nós estamos educando os seres humanos e formando os seres humanos. Isso é um educador. Passar conteúdo só não vale nada, não adianta nada, decoreba já foi esse tempo, a nossa educação está mudando e todos percebemos isso, que é um momento importante de educar seres humanos, é formar seres humanos capazes de encontrar as informações que querem, onde quer que seja, e o professor não é mais aquele que só passa informação, é aquele que forma. Então, o que estão sentindo, como que estão vendo a realidade? Eu acho que seria muito importante, sabe, a gente ler jornal junto, ver noticiário junto. O que o noticiário deu hoje? Para quem interessa? Quem escolheu essas notícias? Ensinar o ser humano a pensar, a refletir, a realidade, a ler a realidade e discutir. Será que estou vendo do lado certo?
E não é dizer o lado do professor é o certo, pode discutir com o professor. Autonomia. E isso tem um ponto de vista diferente, e isso enriquece a sala de aula. Não é só concordar, o professor fala, sim, não concordo, o que o senhor está falando está errado. Por quê? Então vamos dialogar, aprender a conversar, a dialogar. É lindo isso, que pode ser feito no processo educacional, nesse mundo que estamos agora com a tecnologia. Tem algumas escolas, acho que é na Noruega, que quando a criança, primeiro que toda escola é gratuito lá, Sim. mas é um país pequenininho, a gente não vai falar de Brasil, né? Não pode comparar. Mas ao mesmo tempo eles dão para cada criança um aparelho de tecnologia para usar. E aprender a usar a tecnologia, não para brincar, não é que o pessoal que pega o telefone celular para brincar, né? Mas você usar para estudar. Aprender a usar a tecnologia para desenvolver suas habilidades e não apenas para pôr coisa engraçada, bonitinha. Não um aliado. É um aliado para o estudo, para a educação, né? O papel do educador cada vez mais como mediador, né? Facilitador, curador, né? O trabalho de curadoria, porque o aluno já traz as informações, ele não precisa receber na escola. Isso mesmo. Né? E que exercícios os professores podem fazer para chegarem na aula em condições de promover todo esse ambiente? Primeiro, a gente tem que saber que a função do educador agora é diferente da que era no passado. E muitos tiveram uma formação muito anterior ao que nós estamos vivendo agora. E a pandemia nos mexeu em todos nós. E nos educadores também. Então, assim como tiveram que aprender a usar as redes sociais e foi difícil, foi cansativo, ficaram chateados, foi complicado, né? Agora temos que aprender a ser diferentes. E aprender a nos conhecer. E perceber que você pode entrar numa sala de aula com respiração consciente, que você faça 2 minutos antes, gente. Não é bom que você tenha que ficar 1 hora sentado em meditação, não é só inspira, solta devagar pela boca. Faz 2 vezes isso. E você já está no seu eixo de equilíbrio. Para quê? Para estar zerado. É como um carro, tem que passar pelo ponto morto para mudar de marcha. Mesmo carros automáticos, tem que passar pelo ponto morto, né? E a gente tem que entrar nesse nosso eixo de equilíbrio para depois ir, vou para frente, vou para trás, acelero, desacelero. Mas se você não estiver consciente de você, dos seus sentimentos, de suas emoções, como é que vai dar aula? Uma criança faz uma ação lá que te incomoda, você fica brava. E mesmo que você possa controlar sua voz, sua atitude, é visível. Nós somos transparentes uns para os outros. Como é que você entra numa sala de aula com amor, com afeto? Mesmo que você tenha que dar 1000 aulas e que seja tudo repetitivo, você gosta de dar aula? Você sente prazer em estar em contato com seres humanos que estão aí para aprender de você e aprende o seu modelo, o seu exemplo mais do que você fala. Então tem que encontrar o seu eixo de equilíbrio. E isso acaba passando da porta para o corredor da escola, para todos os ambientes da escola e para as famílias, né? Em um ambiente onde circulam tantas pessoas com objetivos diferentes, com rotinas diferentes, faixas etárias diferentes, né? Momentos de vida diferentes. Qual é o reflexo desse tipo de iniciativa, né, num ambiente tão plural e com tanta energia circulando, né, essa egrégora assim, que se forma a partir de tantas pessoas que circulam por ali, tem a energia das crianças, tem a preocupação do adolescente, do vestibulando que está prestes a encarar desafios importantes para a vida. Qual é o reflexo desse tipo de iniciativa para a instituição, para as escolas? Eu acho que cada um que entra no seu eixo de equilíbrio, que encontra esse eixo de equilíbrio, é um ser que começa a transformar tudo à sua volta. Porque você passa a acolher o que está à sua volta. Você não está lutando contra alguém, mas você está acolhendo e transformando, porque o mundo é transformação e movimento. E todos nós estamos nesse processo. Mas quando você conhece o seu processo, conhece os seus estados emocionais, você pode lidar com eles de uma forma melhor. Não é que controlar, sabe? Tem que controlar o que eu sinto. Não é controlar, é reconhecer o que eu sinto e como eu uso isso para o bem coletivo. Para o bem dessa egrégora, como você fala, de idades diferentes, de aspectos diferentes das suas intenções e ações no mundo. Cada um de nós que centraliza, que realmente entra no eixo de equilíbrio, acaba facilitando o eixo de equilíbrio dos outros. Cada um de nós que sai desse lugar provoca com que os outros saiam. Não é assim?
É verdade. Uma pessoa que está desequilibrada, e não digo só que esteja violenta, matando, não, que está em desequilíbrio emocional, ela chega num lugar e ela solta, que é visível, né? O corpo fala. Quebra a harmonia. Quebra a harmonia. E aí isso, para todo mundo quebrar junto, é muito fácil. É fácil. Por isso que é importante a gente encontrar esse nosso eixo de equilíbrio e perceber quando está saindo dele para voltar rápido. Se uma vez só você encontrou esse eixo, na hora que alguma coisa vem e você sai, falou, poxa, sai, e voltou logo. Então não criou muita desarmonia à sua volta. Porque vivemos num mundo conturbado, vivemos num mundo de muitos altos e baixos. E como você fala, infância, adolescência, não é bonitinho não, é difícil. A gente fala, quando eu era criança era tão melhor, era nada. Caía dente, doía. Tinha as primeiras desilusões da vida, pois é, né? adultos grandões, né? Gigantescos, nos dando ordens, a gente com medinho, né? E brincava, mas também sofria. Tentando socializar, que é um desafio. Isso mesmo. E a adolescência, que a gente precisa da aprovação do nosso grupo e que a gente faz um monte de bobagem para ser exibido, para ser visto, né? Então, perceber que são fases. E os adultos que passaram por essas etapas, lembrarem-se que passaram por isso. E não tratar o adolescente e a criança como seres estranhos a mim, que tem que me obedecer, que eu tenho que controlar. Você não tem que controlar, você aprende. Numa sala de aula, talvez o educador aprenda mais do que os educandos. É verdade. Porque poder ouvir e entender esses mundos que estão na nossa frente e que pode enriquecer o nosso vocabulário mental, a nossa maneira de pensar e de falar a realidade. Porque tem pessoas de famílias diferentes, de economias diferentes, de níveis sociais diferentes, não é? A gente aprende. E não é querer massificar todo mundo igual. Cada um é único. Por isso que é difícil para o professor, porque não são todos iguais. E a maneira que a gente vai dar aula, que vai ensinar, ela é muito particular para grupos, escolas particulares que têm uma certa harmonia, vamos dizer, mas não hegemonia, mas não é igual, não são iguais. Há muita violência, às vezes, na casa. Violência não acontece em casa pobre, não. Acontece em todas as casas. Abusos pode acontecer em qualquer casa, qualquer família. E cabe ao educador perceber por que essa criança está diferente. O que está acontecendo com ela? Vamos conversar? E chamar essa família. Temos que conversar. Não é porque tem meios financeiros para pagar uma escola que estão isentos de estar sofrendo algum abuso, algum bullying na casa ou na escola. No Japão isso é muito forte, sabe? Porque no Japão existe uma coisa que você só trata com pessoas que são do mesmo nível seu. Então, se você está na escola e algum outro aluno está fazendo bullying, você não pode dizer para seus pais e seus professores. Isso leva a grande sofrimento. E é uma coisa que o Japão está trabalhando isso com as crianças e adolescentes, que contem, que peçam apoio para os adultos, porque tem acontecido coisas terríveis, inclusive mortes, suicídios de crianças pequenas, de 8 anos de idade, por causa de bullying na escola, que não pode contar para ninguém. A senhora toca num ponto que eu queria realmente trazer, que é do portão da escola para fora. A gente fala em transformar em um ambiente acolhedor, em um ambiente propositivo, e do portão para fora o mundo às vezes não está pronto para isso. Né? E como a gente prepara esse aluno para agir dessa maneira, para levar esse autoconhecimento de uma forma que contribua para um mundo melhor, e ao mesmo tempo ele não sofra a sanção de um mundo que não está levando isso muito em consideração. Não admitir nenhuma forma de abuso. E se houver qualquer forma de abuso, poder falar com quem possa mudar isso. Não é chorar num canto, não é ficar triste, nem dizer eu estou aqui para apanhar, não. Existe abuso, existe discriminação e preconceito de todos os tipos, de todos. Não é só cor de pele, não, de várias razões diferentes. E a gente reconhecer isso é abuso, não pode acontecer. Com quem eu vou falar? Com quem eu posso falar? E tem muitas pessoas, adultos à sua volta, onde quer que você esteja, e outros colegas também, que podem ajudar nesse processo. Eu lembro uma vez o padre Lancelotti, lá de São Paulo, contando que tinha um menino que todo mundo fazia bullying, batia nele, e o padre vinha passando, ele era criança também, dizia, aproveita, bate nele. Eu falei, não vou bater nele, por que eu vou bater nele? Mas ele também não impediu que batessem.
Sim. Porque às vezes a gente não pode, se você é criança, se você é adolescente e está numa violência, você não é capaz de interferir e acabar com aquela violência, mas você pode testemunhar e evitar que se repita. Então existe um processo de escolhas no mundo e de escolhas para que a gente seja arautos e elementos de não violência, de não abusos. É difícil? É. A gente sofre, fica com medo, fica. Não só professores também, né? Tem professores que abusam de alunos e tem alunos que abusam de professores, que mentem, que contam histórias, porque ficam com raiva, inventam uma mentira. E às vezes tem professores que são expulsos de escolas sem terem feito coisa alguma. Porque os alunos lá criaram uma trama, tinham raiva, porque talvez o professor fosse exigente, exigisse que estudasse, trabalhasse. Então a gente tem que ter muito cuidado, principalmente o pessoal que cuida da direção das escolas, as famílias terem certeza do que está acontecendo, em vez de o aluno falou é verdade. Não, pode ser que sim, pode ser que não. É preciso investigar o que está acontecendo. É das relações humanas, e pode ser mais um episódio de aprendizado para aquele jovem, para aquela criança. Para todos, exatamente. Tudo ser transformado. Exatamente, a gente está aqui para transformar a realidade. Somos afetados por tudo e afetamos tudo. Então a gente está vivendo uma época diferente mesmo, né? Eu acho que como você começou a nossa conversa, o que a pandemia nos mudou, né? Houve um momento de introspecção, houve um momento de saudades, mas houve muitas redes sociais e muitos encontros virtuais. E quando a gente se reencontra presencialmente, existe uma grande alegria, um grande contentamento, mas não leva mais do que alguns minutos para todos os traumas anteriores voltarem. E a gente tem que se lembrar que ficamos sozinhos e que a gente teve um crescimento. Imagine 2 anos, é uma grande diferença. Eu ontem fiz uma bênção para 2 menininhas que nasceram, fez 1 ano de vida, nasceram durante a pandemia, gêmeas, lindinhas. Não existiam antes, e a vida desse casal fica completamente mudado por causa das crianças, né? E eram 2 noivas, mulheres, gente, que é uma coisa raríssima, né? Ainda muita novidade, ainda há muita discriminação. E o texto delas de casamento é dizer, nós vamos andar de mãos dadas nas ruas, mesmo que as pessoas nos olhem de forma estranha, nós queremos dizer que o amor existe e não precisa ser de um jeito só, e que as nossas filhas possam crescer sem serem discriminadas, que serão, mas que tenham força para aguentar isso e transcender e dizer assim, somos filhas de 2 mães. Olha que coisa! O mundo está muito diferente hoje em dia. E essa oportunidade que estão nos dando de entender e de acolher aquilo que era estranho para nós, mas que é real e que sempre existiu e que agora está visível, porque era mantido escondido, invisível, e agora tem visibilidade. Mas quando a gente fala de acolher o diferente, não é acolher o assassino, não é acolher o estuprador, não é acolher aquele que está fazendo mal, que está roubando, matando, que está armando crianças que entram nas escolas para dar tiro e facada nos outros. Isso nós não podemos admitir. Que a homossexualidade nós podemos admitir, o homoafetivo nós podemos admitir, mas o crime não. O abuso não, seja de hétero ou homossexual, não pode admitir. Pessoas que pegam criança no banheiro para abusar ou para bater, isso não podemos admitir. Mas amor, respeito, nós temos que admitir. Encerra, né, volta naquilo que a gente comentou sobre o limite que o mundo coloca para a nossa aspiração, né? De um mundo melhor, às vezes acaba encontrando alguma barreira e a gente precisa confrontar esse tipo de barreira, né? As coisas que surgem, que o mundo está mostrando para nós agora que não víamos antes, o que pode ser acolhido e o que não pode. Então é muito importante dar esses limites. Até aqui pode, daqui para lá não pode. Não é verdade? E isso a gente, educar é isso, que a gente tenha o livre-arbítrio. Aliás, sobre o livre-arbítrio, havia um neurocientista em São Paulo assistindo uma palestra dele que ele disse, chegamos à conclusão, e ele falava assim, desculpe professores, educadores e pais, que só temos 5% de livre-arbítrio. 95% é hereditário, é genético,
ou do genoma, Sim. porque a genética não é só da forma física, mas é do comportamento também. E existe aquilo que foi, como que fomos gerados, se quando estávamos no útero materno teve amor, teve desejo de nos ter, as experiências que passamos na vida vai nos marcando, vai determinando uma maneira de estar no mundo. Mas tem 5% que é a opção nossa, pessoal, individual. E isso tem que ser cultivado, da gente saber que temos o livre-arbítrio. Por mais que minha família me educou assim, por mais que os valores que eu recebi, os amigos que eu tive, que podem ter sido não muito corretos, né, que podem ter me levado para drogas ou para outras coisas, eu tenho 5% que eu posso ir contra isso. Que eu posso escolher um caminho de fé, de verdade, de desenvolvimento, de procura pela espiritualidade, pela sabedoria, pela filosofia de entendimento da existência. E eu acho que isso é mais importante numa sala de aula, sabe? Desenvolver o questionar, o investigar a vida, quem somos nós, por que estamos aqui. Não é querer dar uma direção de uma determinada religião ou de uma determinada filosofia, mas apresentar, como você apresenta aqui no seu programa, Sim. diferentes olhares para a realidade que nos enriquecem, porque aí os nossos 5% pode fazer escolha. Porque se eu desconheço, como que vou escolher? Eu vou só repetir um padrão. Na hora que eu percebo que existe uma maneira diferente de ser e estar no mundo, eu tenho escolha. E aí os 5% funcionam. Lançar mão de toda essa bagagem para nesses 5% isso aqui me afetou negativamente, então eu não vou reproduzir. Isso. E não usar daqui a pouco como uma barreira, uma desculpa para reproduzir porque fui vítima. É isso. É ressignificar essas coisas e trazer uma nova prática a partir de tudo que viveu, né? Teve um grande educador aqui no Brasil, Paulo Freire, né? E que ele dizia isso, né? O oprimido se torna um opressor. Ai, que vergonha, né? A gente recebeu coisas prejudiciais e agora eu vou prejudicar vocês. Não é isso. Por isso que eu falo, esse 5% é isso. Porque se o único modelo que eu tenho é esse, na hora que eu estiver no poder, eu vou repetir um modelo que não foi benéfico. Mas como que eu posso assumir uma determinada posição e não repetir um modelo que foi errado? Eu gosto muito, em São Paulo tem um professor de filosofia que quase todo mundo conhece, que é o Cortella. Sim. E ele, na sala dele, tem uma frase que diz assim: só aceitamos erros inéditos. Ou seja, não repete o erro, corrige. Aprende e ele fala isso, não é errando que aprende, é corrigindo o erro. Percebo que não foi correto, porque repetimos frases, né? Sim. E acabamos acreditando, errando que se aprende. Então eu vou errar bastante para aprender muito? Não, eu corrijo o erro. Eu só erro uma vez. É como uma pessoa. Outro dia eu estava falando com um policial, ele trabalha num presídio, e ele disse assim, pois é não repetir o crime. Você fez um crime, você errou, você falhou, ok, não repita. Aprendeu que isso não é legal, que você perdeu a sua liberdade. É como eu digo, alguém que mata alguém perde a sua própria vida. Sim. Porque se você matou alguém, você pode fugir, mas vai passar a vida inteira fugindo. A sua vida acaba junto com a vida de quem você matou. Porque você não vai poder sair na rua, não vai ter mais os mesmos amigos. Então, por isso que a gente fala não matar, é por isso, porque você morre junto. Então, aquele que comete crimes e violências, ele acaba cometendo contra si mesmo, porque sua vida fica transtornada. Aquele que rouba uma coisa, ele passou na rua, roubou uma carteira, aí ele fala, será que alguém viu? Ele não vai mais poder passar naquela rua, ele perde a liberdade. Então, o não cometer nada que seja prejudicial, não é só por aquele da qual que foi ofendido. Tem gente que rouba a carteira de velhinha na rua de idosos, né? A idosa ficou sem aquele dinheirinho, não pôde comprar comida, mas ela pode encontrar alguém que ajude depois. Mas aquele que roubou vai ter sempre medo. Ele perdeu a liberdade. Alguém pode ter visto. Então, quando a gente dá os conselhos de uma vida ética, não é só pelo bem daquele que possa ter sofrido o assalto, é da própria pessoa.
É a educação libertadora, né? Que o Paulo Freire, acho que é daí que ele traz o conceito do oprimido querer virar opressor, quando a educação não é libertadora. Isso mesmo. E acho que encerra bem a nossa conversa trazendo para isso, porque com tudo que a senhora colocou, acho que são dicas valiosas para que os educadores e os gestores ofereçam um processo realmente libertador para os alunos, a partir do autoconhecimento. Isso mesmo. E Então, sabe, eu digo uma coisa, uma frase do Paulo Freire que diz assim: a educação não transforma o mundo, transforma a pessoa que transforma o mundo. A meditação, o autoconhecimento não transforma o mundo, transforma nós, seres humanos, e nós transformamos o mundo. Enquanto agentes dessa sociedade. É isso aí. Muito obrigada. Eu ia pedir para a senhora deixar uma mensagem, mas melhor que essa vai ser difícil. Muito bom, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente. Ficaríamos horas ouvindo a senhora aqui, então o Cinep RS está sempre de portas abertas. Quando a senhora quiser contribuir, trocar ideia e também nos solicitar, nos requisitar para chegar até o ensino, humildemente nos colocamos como um canal aqui para isso. Muito obrigada, agradeço muito. Sucesso, que todos possam se beneficiar. Obrigado. Obrigado, hein? Prazer, Pedrinho. Ótimo, ótimo. Quer se atualizar sobre todos os assuntos da educação em um só lugar? Acesse cinep-rs.org.br/Educação em Pauta. Todas as segundas, quartas e sextas, novos conteúdos para auxiliar o trabalho de gestores e educadores. Conteúdos exclusivos, entrevistas especiais, reportagens analíticas escritas para quem conhece de educação e uma experiência de leitura leve e interessante. Acesse, leia e compartilhe.